dia 19 de Kislev. Nos diz o Hayom Yom para essa data, que no dia de hoje é a Hilulah, o Yortzeit, o aniversário de falecimento do Magid de Mezrich. Rab Dover de Mezrich, o Magid, foi o sucessor do Baal Shem Tov e seu discípulo principal. O Baal Shem Tov foi o fundador do Hassidismo, nasceu por volta de 1700, e o Magid de Mezrich foi, entre todos os seus discípulos, aquele que o sucedeu. E ele foi também o mestre do Rab Shneur Zalman, do autor do Tânia, como também de diversos outros grandes discípulos, alunos, que cada um acabou iniciando uma linhagem hassídica. Ele nos diz que 19 de Kislev é o Yortzeit, aniversário de falecimento do Magid de Mezrich, e isso ocorreu no ano que ele faleceu. O Magid era uma terça-feira de Parshat Vayeshev. Era uma terça-feira na semana que se lia na Torá a porção de Vayeshev, no ano hebraico de 5.533, que isso equivale a 1772. Portanto, esse seria o ano do falecimento do Magid de Mezrich, e ele nos conta que ele está enterrado na cidade de Anipoli. Continua Yom Yom e nos diz que nessa data também, 26 anos depois, o Alter Rebbe foi libertado de seu primeiro encarceramento. Na realidade, ele acabou sendo preso por falsas acusações uma segunda vez, mas esse primeiro encarceramento, que foi mais grave e severo, ele acabou sendo libertado também nessa mesma data, uma data auspiciosa, uma data propícia, a data de 19 de Kislev, e também no ano que ele foi libertado, isso ocorreu numa terça-feira, da mesma porção de Parshat Vayeshev, só que no ano hebraico de 5.559, ou seja, 1789, e a sua liberação da prisão, ele anota aqui para nós que isso aconteceu no final do dia, ao entardecer. Portanto, o Hayom Yom, que começa a partir da data de 19 de Kislev, nos explica a importância dessa data dentro do meio hassídico. E interessante que em outras datas de falecimento dos próximos, dos líderes de Chabad, dos Rebes, etc., que também são anotadas, também são sublinhadas aqui nesse livreto, no Hayom Yom, nesse calendário, nessa agenda, mas lá em geral consta apenas a data do mês hebraico junto com o ano que eles faleceram, mas não consta o dia da semana. Aqui, o nosso Rebbe, que é o compilador do Hayom Yom, ele enfatiza também o dia da semana, que isso ocorreu, o falecimento do Magid Mezrich ocorreu numa terça-feira, porque isso também é mais uma associação direta que nós temos com essa data de 19 de Kislev, que iria se repetir com um evento especial e grandioso, anos depois, com a libertação do Alter Rebbe, que também ocorreu numa terça-feira. Não é sempre que 19 de Kislev cai na terça-feira, mas aqui ocorreu numa terça-feira, e também da mesma parashá, da parashá de Vayeshev. Então, existem aqui algumas semelhanças entre as duas ocorrências, os dois acontecimentos. Interessante notar também que sobre a relação dessas duas datas, se conta que antes do falecimento, o Magid Mezrich estava rodeado pelos seus principais discípulos e seus alunos, e ele, antes de falecer, segurou a mão do Rab Shneur Zalman, que era dos alunos mais jovens, dos discípulos mais jovens que ele tinha, e disse para ele, talvez até as últimas palavras que ele falou para o Rab Shneur Zalman: saiba que 19 de Kislev é o nosso dia de festividade, como o nosso dia de alegria. E é sabido que, no caso de falecimento de tzadikim, a data do Yortzeit é considerada uma data de alegria, assim como Lag BaOmer, data de falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque os tzadikim vão embora desse mundo com a missão cumprida. Portanto, para nós é difícil
a separação, a morte do tzadik, o distanciamento físico, mas para o tzadik é uma elevação muito grande da sua alma e, portanto, a cada ano o dia do seu Yortzeit é chamado de Hilulá, como um dia festivo. E assim ocorreu com Magid de Mezrich, 19 de Kislev, e 26 anos depois, exatamente, 26 é sabido que é o valor numérico do tetragrama do nome sagrado de Deus, Yud-Kei Vav-Kei, 26 anos depois, nessa mesma data e no mesmo dia da semana, na mesma parashá que estava sendo lida naquele ano, Parshat Vayeshev, o Alter Rebbe Rav Shneor Zalman foi libertado da prisão czarista, e conforme a gente já explicou, que isso tinha um significado não apenas importante a nível pessoal para o Alter Rebbe ou a nível comunitário para o movimento Chabad, mas na realidade o que estava em jogo aqui era algo muito mais elevado e profundo, que era obter a aprovação celestial de divulgar e difundir os ensinamentos místicos profundos da Torá de uma forma compreensível, que essa é, desde o início, a proposta do Alter Rebbe com o movimento Chabad, Chokhmah Binah Daat, sabedoria, compreensão e conhecimento, enfim, trazer de uma forma inteligível e acessível para todos os intelectos esse conhecimento profundo. Prossegue o nosso Rebbe no Ayom Yom, diz 19 de Kislev, ele nos diz, ele nos transcreve algo que é extraído de uma carta do Alter Rebbe, de uma carta escrita pelo Rav Shneor Zalman. E assim, essa carta ele dirigiu a outros mestres racídicos que eram seus colegas e eram também alunos do Magid de Mezrich. Essa carta particularmente ele dirigiu a Rab Levi Yitzchak de Berdichev, e ele fala, como a gente já mencionou também, isto sim é preciso que saibam, que o dia da salvação, o dia da sua redenção, que Deus fez para nós, 19 de Kislev, terça-feira, dia em que foi dito na Torá 2 vezes foi bom. É sabido que no Gênesis, quando a Torá nos descreve a criação do mundo a cada dia, então, em geral, consta no final do dia, Deus viu que é bom, Vayar Elokim Kitov. Na segunda-feira não aparece esse conceito, porque houve separação na segunda-feira entre as águas superiores, águas inferiores, entre os mares, terra, etc. Como foi um dia de cisão, de separação, não consta essa expressão que Deus viu que era bom. Porém, em compensação, no dia seguinte do Gênesis, na terça-feira, está escrito em dobro, 2 vezes, Vayar Elokim Kitov, Deus viu que era bom, era duplamente bom. E aqui o Alter Rebbe enfatiza que tanto o dia máximo da vida do seu mestre, do Magid Mezrich, que culminou com a sua Hilulá, o seu falecimento e ascensão, elevação da sua alma, como também no mesmo dia, a data da libertação do Alter Rebbe da sua prisão. Isso ocorreu numa terça-feira e não é por acaso, um dia que a Torá atesta que é duplamente bom, um dia de grande benesse e de grande bênçãos. Ele nos diz o grande Hilulá de nosso sagrado mestre, do Magid Mezrich, cuja alma está no Éden, no jardim do Éden. Conta o Alter Rebbe para o Rab Levi Yitzchak, enquanto eu lia no Tehilim, no Salmo 55, versículo, ele, Deus, redimiu a minha alma em paz. Antes de começar o versículo seguinte, saí em paz, por ato de Deus da paz. Ou seja, eu fui comunicado da minha libertação. Deus, que ama e aprecia a paz, ele propiciou para mim essa liberdade, ou seja, que ele conseguiu sem maiores prejuízos físicos ou materiais, ou o que fosse, ser libertado, ser liberado em paz, e lhe foi autorizado continuar as suas atividades, etc. Então essa carta ele escreve, essa carta que é transcrita no Ayom Yom, como nós dissemos, ele escreve para o seu colega, Rab Levi Yitzchak de Berdichev, e ele enfatiza a importância desse dia e o significado que ele tem em associação com a data especial do mestre, do Magid de Mezrich, e continua o nosso Rebbe nesse mesmo Ayom Yom e nos traz qual deve ser a nossa agenda nesse dia, o que deve se fazer nesse dia tão importante, portanto.
Ele nos diz que é um dia de Farbrengens, de reuniões e celebrações racídicas comunitárias e assumir boas decisões para fixar, é um dia auspicioso, um dia propício, um dia no qual devemos nos reunir, nos congregar e também assumir boas decisões no sentido de fixar horários, tanto para o estudo da Torá revelada, do Chumash, do Pentateuco, da Mishnah, da Gemara, da Halachá, como também do estudo da parte profunda da Torá, que está vinculado intimamente com esse dia, estudo da Hassidut em público, em grupos de estudo, que esse estudo seja feito de preferência em público. E também é um dia propício para tomar boas decisões no sentido de fortalecer as condutas dos Hassidim, com amor e amizade fraternos. Sabido que entre os Hassidim era muito enfatizado que todos os Hassidim são uma grande família, são muito unidos e sempre havia e há muita fraternidade entre eles. Diz o Alter Rebbe que esse é o dia, a data propícia para reforçar todas essas atitudes e todos esses comportamentos. Ele acrescenta e nos fala que é costume organizar a divisão de todos os tratados do Talmud, de modo a fazer o seu estudo e distribuição anual, conforme a sequência explicada em Igeret HaKodesh. Igeret HaKodesh é a quarta parte do Tânia, a carta sagrada, onde ele traz lá no Reach Tochiach, lá o Alter Rebbe ele traz o seu pedido e sua sugestão que em cada comunidade racídica se divida todos os tomos do Talmud, as dezenas de tratados do Talmud, que cada um assuma um tratado de forma que coletivamente consiga-se todo ano terminar todo o Talmud. O Talmud inteiro são milhares de páginas, de folhas, etc., não é? Para alguns, estudando uma folha, frente e verso, todo dia, leva 7 anos para terminar. Então é muito difícil, são raríssimas pessoas que conseguem terminar o estudo inteiro do Talmud em um ano. Mas diz, naquela época o Alter Rebbe sugeriu que isso fosse dividido em público e cada um assumisse um tratado. E ele nos fala, aqui ele nos reforça que essa divisão era feita em 19 de Kislev. Depois ele nos acrescenta que em Lubavitch, a partir do ano 5663, 1902, 1903, essa distribuição era feita, foi postergada por cerca de um mês para 24 de Tevet, que é o Yortzeit, aniversário de falecimento do Alter Rebbe, por falta de tempo em 19 de Kislev. Ou seja, haviam tantas celebrações, tantos Farbrengens em 19 de Kislev, que acabava não sobrando tempo. Era um dia que procurava se aproveitar ao máximo, e até hoje se faz o mesmo, e não havia o tempo de proceder a essa divisão dos tratados talmúdicos, etc., entre a comunidade, e por isso, naquele ano, isso acabou sendo postergado para mais tarde. Porém, cabe-se notar que o nosso Rebbe, na nossa geração, ele voltou a instituir que essa divisão do Talmud entre os membros da comunidade ou de cada comunidade, que ela voltasse a ser feita no dia 19 de Kislev, como era o estipulado originalmente.